Salve, salve, minha galera! Mais uma terça-feira. Aqui quem vos fala, como sempre nesse episódio, é Crique Cruz, ex-integrante do grupo de rap Comunidade Carcerária. Aqui no programa Talentos Aprisionados pela Rádio Comunitária Cantareira, no segmento de Desobediência Sonora, estamos aqui continuando a falar sobre aquelas lágrimas que escorreram do rosto, coisas que ficaram secas no passado. Eu acho que quando comecei a falar que a emoção me trouxe muitas lágrimas, ali ao entrar naquele Sesc, com todo aquele aparato, com tudo aquilo preparado para mim, para o lançamento do livro, as pessoas que me amam ao meu redor, as pessoas chegando cada vez mais, querendo tocar no Crique, querendo conversar com o Crique. Uma emoção muito grande tomou conta do meu ser. Um choro incontido, difícil de conter. Fui abraçado, fui acarinhado e até massageado para que um pouco d'água para que pudesse conter toda aquela emoção daquele momento. E aí, prosseguindo com as pessoas deliciosas que eu amo de paixão, ali naquele momento ali, a gente tem nas pessoas do Instituto Singularidade. Aquele instituto. Todo ano eu vou lá, faço uma palestra numa coisa maravilhosa que é a formação de pessoas, o começo de pessoas fazendo a pedagogia, letras, com professores do futuro, letrados. E o Crique está ali, naquele local que foi me apresentado por nada mais, nada além do que a minha diretora, que devia ser a ministra da Educação, Franciele Buzico, diretora da escola Cieja Peruzino. E ali criou um vínculo tão grande quando eu vi aquelas pessoas, Fernanda, figura da Fernanda e mais outras, chegando singularidade ali naquele local. Fizeram homenagens, mas vieram pessoas de Franca, da faculdade de Franca. É interessante isso, onde eu vou lá fazer formações, onde me levam lá, pagam minha estadia, vendo livros. E estiveram naquele grande dia maravilhoso. E aquele dia foi muito... Um dia à noite, para mim já começou a escurecer de tarde. A gente costuma dizer dia, porque foi o 24 de agosto, no Sesc 24 de maio. Interessante isso, que quando a gente fazia propaganda nas ruas, a gente lembrava lá atrás, quando a gente fazia propaganda lá nas galerias. Eu, FW, e mais alguns companheiros, BO, WO estava na rua, e mais alguns companheiros que compunham aquele movimento do Comunidade Carcerária ali naquele espaço cultural. E a gente correndo atrás de uma maneira, com papelzinho, falando tipo um fanzine, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e pedindo a paz de todas as formas no pavilhão, através da música, através da ideia, através de todas as formas. E a gente fez a mesma forma muitos anos depois, aqui fora. É interessante que juntou um pessoal, um amigo que a gente vai conhecer no outro amigo, chamado Jared. Essa pessoa fez um fanzine que arrebentou o peão. Arrebentou o peão. O cara é incrível. E junto um braço ali, o outro já fez uma propaganda ali, já se criou um histórico. E o Crique só escreveu o livro. O Crique só escreveu o livro. As pessoas se movimentou em cima de tudo isso e de repente eu estava ali envolvido numa coisa que parecia que eu tinha sabedoria para dar tantas coisas assim. Não, porque se juntou várias pessoas sábias ao meu redor. Essas pessoas sábias ao meu redor é capaz de transformar um mundo desigual igual ao Brasil.
é capaz de transformar um ser com muita diversidade. Quando a gente se propõe a fazer um Talentos Aprisionados, e eu conto um pouquinho lá atrás que isso ocorreu, ali dentro da casa de detenção, no pavilhão 8, isso ocorreu, as pessoas um pouco crendo e outros incrédulas de seus próprios talentos. E as pessoas, vendo as propagandas acontecer da nossa forma, poderíamos estar em vários celas, barracos, como era chamado lá, com vários celulares se comunicando através de algo ilegal. E a gente propôs a não fazer isso. Porque se vamos começar a usar a legalidade, vamos começar a usar desde já. Então cartas eram demoradas. E pipas ilegais também era uma forma de mostrar a legalidade. Então a gente corria sempre atrás de uma forma legal, através de ofício, conquistamos tudo até o auge. Aqui fora nada diferente. Eu já tive muitas oportunidades, muitos convites, né, para que eu pudesse acelerar o meu ser e ter uma vida sossegada, e esses convites eu rejeito. Mas eu já tive muitas ajudas de pessoas que é muito mais que um convite. Pessoas maravilhosas e amáveis, que aos poucos eu vou narrando, né, os nomes, aos poucos eu vou narrando, que nem eu vou lembrar de Dina Alves. Ah, meu Deus do céu, que estava no IBC Crim. Como posso falar dessa mulher que me pôs à altura, eu entrando em plena USP, uma mão, ainda não tinha um livro, e levantou assim, não, uma pessoa que devia estar aqui nessa mesa, que está chegando ali agora, Crique Cruz. Eu não esqueço nunca mais isso. Eu não esqueço nunca mais isso. Então a gente vai sendo transformado, e chegou aquele momento e as pessoas tá ali, a gente lembrar nomes de pessoas que contribuíram com esse crescimento e esse trabalho. E esse trabalho foi crescendo, a gente foi se envolvendo cada vez mais para que a realização fosse um líquido sucesso. Aí, a propósito de fazer um pequeno jogral, fazer uma pequena palestra, as pessoas ao redor falar um pouco sobre isso, e essas mesmas pessoas que lutou e também colocou algumas páginas, digitalizou, e algumas pessoas ansiosas comprando livro, levando livro para amigos, conhecidos. E hoje a gente tem grande propósito. Esse propósito desse podcast, dessa quarta edição, a gente falou bastante do cria do governo. E, como eu sempre digo, a gente fala dentro e fora do caixa, a gente une para essa coisa que vai nos acompanhando. E hoje a gente não corre o risco mais de invadir minha casa e rasgar todos os meus livros. Mas naquela época corria esse risco de perder tudo. A gente já perdeu o CD, a gente já perdeu isso, não abrisse do choque. Então é diferente estar em liberdade e poder escrever em liberdade. Ou fazer até um podcast, ou mandar mensagem de ânimo para as pessoas e ver mais trabalho seu sendo realizado. E quando aquele trabalho foi realizado ali naquele SESC, aquele montante, aquele grupo de pessoas também que ia se beneficiar com aquilo, e pessoas fazendo convite, e o horário estourando, o momento estourando, o clique conseguiu estourar o momento do SESC, e as pessoas toda hora, segurança, pedindo o tempo, gente, aquilo, e as pessoas se recusando a ir embora, querendo autógrafo, alguns foram embora sem ser autografados seus livros. E agora nós temos aqui um crescimento, né, para dizer qual é o itinerário de tudo isso quando você tem um produto na mão. Aí eu vou lembrar lá atrás que estava no pavilhão 8 e a gente tinha acabado de gravar. Mas antes de gravar um CD, a gente tinha um produto na mão. A gente tinha um curso teatral
que era meu souvenir e propaganda lá dentro. Depois a gente cresceu mais, tinha o CD já na mão, que era o souvenir. E quando eu saí aqui, o CD nosso estava embargado, não tocava em mais lugar nenhum, a gravadora não se manifestava, e eu não via como que ele estava se sustentando com o rap. Eles estavam trabalhando e faziam seus shows quando era possível. Era de entender, porque seguiu o código de honra de não recuar para a vida do crime. Eu elogio esses meninos, FW, WO, por isso. Criaram seus filhos, fizeram suas famílias e não se enveredaram para aquelas dificuldades para o crime. Então é aquilo que foi o propósito. Então, nada mais justo quando eu cumpri minha palavra de sair aqui fora e lutar para que a gente se transformasse naquilo que a gente propôs ser. Mas, lembranças que lá atrás a gente fez isso, falando de código de honra. E nessa edição, eu pude dar uma emoção do que é entrar de cabeça nesse recomeço. Mas na próxima edição, que vou aqui dizer, vou continuar um trabalho que é o crescimento de Crique Cruz daqui para frente e o que foi e por onde passou e as palestras que fez e os conteúdos alcançados. E essa foi mais uma edição do podcast Talentos Aprisionados. Fomos ao ar semanalmente no Desobediência Sonora e na Rádio Comunitária Cantareira. Até a próxima. Crique Cruz na fita com vocês.